Então, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo 2, tá? Gálatas, capítulo 2, o versículo é o versículo 20, tá bom? Se você quiser olhar na sua Bíblia aí, por favor, né? Pode anotar na sua Bíblia, Gálatas 2:20, olha o que diz: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos ver esse primeiro versículo, o primeiro, porque aqui, na realidade, a primeira parte desse versículo, que diz assim: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma decisão irreversível. Esse é o tema da minha mensagem hoje. Uma decisão irreversível. O apóstolo Paulo diz: Cristo vive em mim. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para Jesus viver em nós, a gente precisa sair da direção, não é não? A gente precisa sair da direção e colocar Ele na frente. É isso que ele está dizendo. A partir de agora não sou eu que comando, é Jesus que comanda. Ele que está na direção da minha vida. Esses dias eu estava pensando em várias coisas, e eu fiquei imaginando por que as pessoas, as razões que as pessoas vêm e entregam a vida para Jesus. Tem muitas razões que as pessoas vêm e entregam a vida para Jesus, né? E muitas mesmo. Mas vou dar alguns exemplos para você. A primeira, eu acredito que é a razão mais usada, eu diria, né? É porque as pessoas vêm para Jesus porque elas amam a Jesus e elas querem que Jesus seja o Senhor da vida delas. Mas tem outras, tipo, algumas pessoas vêm para Jesus com medo de morrer. Já viu isso? Eu estou doente, estou aqui no hospital, Jesus tem misericórdia, agora eu entrego minha vida para o Senhor. Esse momento do desespero, né? Medo de ir para o inferno. Houve uma palavra sobre arrebatamento: meu Deus do céu, eu quero ir para o céu com Jesus. Aí entrega a vida para Jesus. Por causa de um problema financeiro, por causa de um problema na família, né? Um problema espiritual que está acontecendo, uma enfermidade séria, e as pessoas vão ficando aquebrantadas, e elas ficam sensíveis nesse momento. Ouve uma palavra e convida Jesus para entrar no coração. Não é errado, as pessoas, tantos de nós viemos com problemas e entregamos o coração para Jesus. Mas a questão é, depois que entrega a vida para Jesus e o problema dela é resolvido, ela continua com a mesma decisão? Ela continua com a mesma empolgação? Ela continua com a mesma vontade de servir Jesus? Depois que seu problema financeiro foi resolvido, depois que seu problema, né, de medo de ir para o inferno foi resolvido, continua firme com Jesus? Qual é a resposta dessa pessoa? Ela continua fiel ou não? Então hoje eu quero, junto com você, empurrar você um pouquinho mais para essa luz, para entender esses detalhes, com o que Deus espera de nós, da nossa decisão para Jesus. Você que está aqui, que já fez uma decisão para Jesus, entregou a sua vida para Jesus realmente um dia, levante sua mão, eu quero conhecer você realmente. Olha aí, uau, que bênção, maravilha, Jesus é bom, né? Tem uma família linda para a glória de Jesus, são tantas pessoas aqui, 99,999, tudo é crente aqui, que bênção, isso é bom demais. Mas como nós estamos na nossa decisão? Se um dia nós fizemos uma decisão para Ele, como estamos hoje? Como nós nos comportamos no momento difícil, no momento, né, das tribulações? Eu entreguei minha vida para Jesus em 1989, 35 anos mais ou menos aí.
A pessoa fala, uau, quantos anos esse pastor tem? 35 anos faz que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu lembro o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, como se fosse hoje. A oração que eu fiz. Se você me perguntar qual foi a mensagem, o tema da mensagem que o pastor pregou, com certeza eu digo para você que eu não lembro. Não lembro. Porque eu já fui basicamente decidido. Então não era a mensagem daquela noite que ia mudar a minha vida, apesar que foi muito boa, com certeza. Era um bom pregador, um amigão que estava pregando lá hoje, né? É um grande homem de Deus. Mas eu lembro da minha oração, da oração que eu fiz naquele momento e da oração que eu fui fazendo depois para casa, porque eu fui andando para casa e eu ganhei uma Bíblia. O mais importante é o amor. Me deram uma Bíblia, peguei aquela Bíblia, digo, olha só, uma Bíblia, me deram, e eu peguei aquela Bíblia diferente, porque eu pegava na Bíblia de vez em quando em casa. Meus pais tinham Bíblia, eles eram, serviam uma outra igreja, eram um pouco religiosos, levava a gente, criança, e tinha uma Bíblia, a gente via a Bíblia de vez em quando, mas era muito difícil ler. E naquele dia me deram uma Bíblia, eu peguei aquela Bíblia, fui para casa, e eu já comecei a conversar com Deus ali naquela trajetória, perto, mas eu já comecei a orar, sem saber que falar com Deus era orar, e eu fui orando, e eu lembro dessas palavras, eu falei, Jesus, me falaram que o Senhor muda a nossa vida, e eu vou aqui caminhando, sou eu e o Senhor, e eu te digo, eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu entreguei o meu coração por completo para o Senhor, a minha vida a partir de hoje é séria, Jesus, é sério, eu me dei para o Senhor, eu sou totalmente teu, eu quero que o Senhor faça algo na minha vida. E naquele dia, realmente eu estava decidido, pedindo para Jesus mudar a minha história, pedindo para Jesus realmente entrar na minha vida e tomar conta. Eu precisava de alguém para conduzir a minha vida. E daquele dia, Jesus transformou a minha vida. Eu estava falando pela manhã aqui, que naquele dia, algumas pessoas talvez não acreditem, mas naquele dia, tudo que era vício que eu tinha, que eu lutava para sair, acabou. Eu não fiz força, não fiquei desesperado, acabou. Eu não senti mais vontade de fazer as outras coisas que eu fazia, cigarro, maconha, essas coisas tudo aí, acabou naquele dia, era uma luta, acabou. Desde aquele dia que Jesus entrou no meu coração, de verdade, a minha vida mudou e eu estou aqui até hoje. E vou continuar até Jesus voltar, para a glória de Jesus. Por quê? Porque nós temos que, quando nós viermos para Jesus, ou decidirmos para Jesus, temos que levar a sério a decisão que nós tomamos, a decisão que nós fazemos para Ele, tem que ser séria. Eu vou dar para você algumas razões, porque as pessoas, elas são impedidas de fazer uma decisão, um compromisso sério com Deus. Por quê? Porque tem essa luta, porque as pessoas têm dificuldade. Primeira coisa, amor pelo mundo. Sabe que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de fazer uma decisão de qualidade, é o amor pelo mundo, pelas coisas do mundo, os desejos, os prazeres do mundo, aquilo que o coração está cheio ainda, o corpo, a carne está desejando e está almejando, porque o mundo dá prazeres, e as pessoas estão presas nos prazeres, e elas têm dificuldade por causa desse amor pelo mundo, aquilo que o mundo oferece, mostra, as pessoas estão presas ali. Olha em 1 João capítulo 2, versículo 15, o que diz: não ameis o mundo e nem o que nele há. Diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo.
O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os desejos passam, mas quem está em Jesus permanece de pé, permanece feliz, permanece alegre, permanece abençoado. A Bíblia diz para sempre, porque quando a gente entrega a vida para Jesus, não é só aqui nessa vida, é aqui e na eternidade. Nós temos que pensar isso. Então, essas coisas aqui impedem muitas pessoas de entregar a vida para Jesus. Vou pensar, aí fica no vou pensar, estou analisando, estou vendo, estou arrumando. Tem gente que está arrumando a vida há muito tempo, né, para entregar a vida para Jesus, nunca parar de arrumar. Aí sempre fica dando aquelas desculpas. Sabe por quê? Porque está preso a esses desejos que nós lemos aqui. Agora, a segunda coisa, o medo de fazer mudanças. Sabe, o medo de fazer. Se eu entregar a vida para Jesus, vai mudar um monte de coisa, né? Vou ter que parar de fazer um monte de coisa que eu gosto, e aí como é que vai ficar? Ia ficar preso por medo das mudanças que vão vir. Porque se você entrega para Jesus, automaticamente Ele vai mudar o seu contexto de vida, a sua vida, seus prazeres, suas vontades, seus desejos vão mudar, irmão. E as pessoas, elas estão presas nos desejos, na carne, na vontade do mundo, e não estão dispostas a abrir mão disso. E não querem que as mudanças cheguem, né? Mas eu não vou poder dar aquela saidinha, aquele forrozinho, aquela baladinha, aquele e aquilo outro que eu gostava. Eu não vou poder. E aí vai vir muitas questões que eu não quero nem falar nome aqui, né? De que prende as pessoas. Então, se eu não puder fazer mais isso, eu realmente não sei se eu quero entregar a vida para Jesus. Então são essas coisas que prendem as pessoas. Eu falava assim, não gosto de crente, não vou à igreja de crente, não quero nem chegar perto, não gosto de passar nem na frente. Era assim que eu falava. A minha religião é essa. Nasci nessa e acabou. Vou morrer nessa. Graças a Deus que Jesus me libertou. Mas a história é essa, porque está preso, sabe? Não quer fazer mudanças. E a nossa vida, ela tem que estar aberta para mudanças. Tem um texto na Bíblia que fala que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto o reino de Deus. Se você ama Jesus, você quer Jesus, tem um preço, tem renúncia a fazer, não é não? Renúncia a fazer, mas tudo isso aqui vai trazer bênção para a nossa vida, para a sua vida. A falta de confiança em Deus, né? É aquela pessoa que tem dificuldade de confiar realmente em Deus. Provérbios capítulo 3 diz, sabe o quê? Confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele vai fazer prosperar as suas veredas. O que está dizendo? Está dizendo que você não tem que se estribar, reconhecer que você é o tal, que você pode. Mas está dizendo, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Quer dizer, deixa Deus tomar conta da sua vida. Deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Ele ser o dono, o Senhor da sua vida, e aí você vai ver o resultado, que Ele vai consertar todos os teus caminhos, as tuas veredas, vai abençoar você. Mas o segredo, sabe quem é? É você confiar nele, porque só entrega a vida totalmente para Jesus quem realmente confia que Deus existe e que muda a vida de uma pessoa. Confiança total. Tem que confiar, confie, entregue nas mãos de Jesus a sua vida. Você tem coragem de hoje falar, Jesus, olha,
Eu estava meio assim, até meio estranho espiritualmente, mas a partir de hoje, seja o Senhor da minha vida. Vou levar a sério a minha vida com o Senhor, vou levar a sério a minha vida de cristão, vou levar a sério a minha carreira, a minha busca pela tua presença. Eu quero ser do Senhor e o Senhor vai ser meu. E aí, a partir de hoje, você tomar uma posição e viver uma vida reta diante de Deus. Deixa Ele tomar conta. Isso é confiar em Deus. Quando eu entreguei a vida para Deus, eu falei assim: está nas tuas mãos, minha vida é tua. O Senhor que vai prover, o Senhor que vai providenciar. O Senhor fala, eu faço. O Senhor dá direito. Irmão, a partir daquele dia eu vivi assim, desse jeito. Teve lugares que eu não andei mais. Eu precisei não andar mais naqueles lugares por um tempo. Tive alguns amigos que eu por um tempo não procurei, não falei. Eu precisei me fortalecer em Deus, depois eu voltei a conversar com eles. Mas eu estava disposto a viver para Jesus, a confiar que Ele estava mudando a minha vida, a minha história. Eu lembro no dia que eu cheguei lá, que a pessoa que estava me evangelizou muitos dias, falando de Jesus, falava de Jesus e dava testemunho, contava história, dava música para me ouvir, até deu a música do Pastor Eibe, tinha lançado aquele LP do Pastor Eibe, e eu fiquei ouvindo aquelas músicas legais do Pastor Eibe, e não me pressionou, nunca ela falou assim: Luiz, se você não converter, você vai para o inferno, sabe, aquelas coisas. Não, só me convidava e falava que Jesus podia mudar a minha história, e que Jesus podia mudar a minha vida, e que Jesus podia me libertar de algumas coisas que eu precisasse ser liberto, só isso. E ficou me evangelizando, falava versículos poderosos, bons, e um dia, foi até surpresa, eu cheguei lá e falei assim: que horas é o culto lá? Ele falou: por quê? Eu falei: porque hoje eu vou lá no culto com vocês. Uau, é mesmo? É às 19h30. Eu falei: ok, logo eu estou aí. Quando deu 6h, 6h30, eu estava lá, 1 hora antes. Falou: não, mas isso é daqui com 1h30. Eu falei: tá bom, mas não tem problema, eu vou sentar aqui nessa calçada aqui, na frente da tua casa, fique à vontade, pode fazer tudo que você tem que fazer, fique à vontade, mas eu vou te esperar sentadinho bem aqui. Não, mas você pode voltar e depois você vem. Falei: não, eu vou ficar bem aqui sentado esperando você, deixa da hora certinho, porque se eu sair daqui, eu não sei se eu volto, então eu prefiro ficar aqui. E eu sabia que se eu saísse de lá e dobrasse a esquina e encontrasse com um amigo meu, ia ser, graças a Deus, Jesus não deixou nenhum passar naquele dia, na frente naquela rua, naquela calçada. Eu sentei, esperei lá 1h30, eu estava decidido conhecer Jesus. Eu não conhecia Ele, mas eu estava decidido conhecer Jesus naquele dia, e conheci, e estou conhecendo mais e mais até hoje, para a glória de Jesus. Mas o segredo é confiar nele. Joga a tua confiança para Jesus. Mas a falta de confiança é um bloqueio, um obstáculo para essas pessoas. Quer ver um exemplo para você? A Bíblia fala que o Pedro, ele estava no barco dele pescando, e um dia eles saíram no barco para o outro lado. Jesus ficou orando, e depois da madrugada, a Bíblia fala, Jesus saiu para o barco andando sobre as águas. E quando eles viram aquilo, ficaram meio com medo, mas depois Pedro viu que era Jesus. Ele falou assim: mestre, eu vou até o Senhor. Jesus falou: venha. E ele começou a andar sobre as águas. Eu acho que a pessoa que andou depois de Jesus sobre as águas foi Pedro, não tem outro na Bíblia. E Pedro começou a andar, imagina só, andando sobre as águas. Ele andou. Enquanto ele estava tendo confiança, ele estava sobre as águas. Depois que ele perdeu a confiança, ele afundou. Eu digo para você uma coisa: você precisa confiar em Deus em tudo. Confie nele, confie que Ele é Senhor, confie que Ele vai realmente dar para você o resultado positivo desses problemas, dessas dificuldades. Confie que Ele pode mudar a sua vida, confie que Ele pode transformar a sua vida, arrancar de você aquilo que não é bom e colocar coisas boas. Confie só, Ele é Senhor. Quantos estão comigo aqui?
Amém? Ele é Senhor. Nós precisamos confiar em Deus. O que significa entregar a vida para Jesus? Entregar a vida para Jesus não é só participar de um culto de celebração desse. Entregar a vida para Jesus é muito mais. Porque vai acabar esse culto aqui, que é maravilhoso, é bom. Você está de parabéns que você veio. Você é bem-vindo, sempre esteja conosco, é bom te ver aqui. Mas daqui a pouco as portas vão se abrir e você vai voltar para casa. E a vida continua com Jesus. Aquele que fez uma decisão séria com Jesus, a vida vai continuar lá fora. E é lá fora que você vai mostrar a sua fé, a sua crença e a sua dedicação a Deus, né? Diz que dentro da igreja é fácil ser crente, mas lá fora é que você vai mostrar para Deus e para as pessoas a decisão séria que você fez para Ele. E aí nós precisamos realmente viver uma vida cheia de Jesus, com essa decisão séria que nós tomamos. Deixar Jesus ser o Senhor e não apenas o Salvador. Porque tem gente que quer que Ele seja só o Salvador, né? Me salva, Jesus, amém. Mas deixa Ele ser o Senhor. Permita Ele ser o Senhor da sua vida. O que é ser um Senhor? Ser um Senhor é aquele que é dono, é aquele que comanda, é aquele que é dono de você, é aquele que conduz você. Você não faz nada sem a direção dele. Isso é ser Senhor. E nós precisamos deixar Jesus ser Senhor. Não só queremos salvação, mas nós queremos que Ele seja o Senhor da nossa vida. Nós estamos rendidos aos seus pés, né? É lindo aqui, eu estava olhando ainda agora na hora da adoração, tantas pessoas de joelho aqui adorando a Deus. Uau, que coisa, é forte. A gente fica emocionado. Imagina o Espírito Santo recebendo essa adoração, porque Deus está recebendo a adoração. Imagina o Espírito Santo recebendo essa adoração de um coração aquebrantado, que reconhece que Ele é Deus. A atitude de se prostrar é você reconhecer a autoridade que está sobre você. E quando você fala, Jesus seja o meu Salvador e meu Senhor, toma conta da minha vida, uau, é algo extraordinário. Eu quero desafiar você hoje a viver dessa forma. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Entregar a vida para Jesus realmente, de verdade, é você se negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Jesus falou, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é servir Jesus, é entregar o coração para Jesus, né? Deixar o velho homem. Pastor Antônio Cirilo, ele fala, quando ele fala do pecado, ele fala assim: virar as costas para o mundo, virar as costas para o pecado e olhar para Deus. Porque quando você está de costas, nada você está sabendo, nada está acontecendo, você não vai ser influenciado por aquilo, quando você vira as costas para aquilo lá. Então vire as costas para o mundo, vire as costas para o pecado, vire as costas para aquilo que está impedindo você de servir a Deus de verdade, e olhe para Deus, porque aí você vai começar a ter uma luz clara, uma direção clara de quem Ele é. A Bíblia fala o exemplo de um rapaz, um jovem. A Bíblia diz que ele era muito rico, está até lá no texto, o jovem rico, né? Que encontrou com Jesus. E segundo nós podemos ver, esse jovem, ele teve um bom ensinamento, porque ele conhecia as Escrituras, ele conhecia os mandamentos. Ele fala para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: você guarda e cumpre os mandamentos? Sim, todos eles. Amo meu pai e minha mãe, o meu próximo como a mim mesmo. Sim, então você faz tudo isso, faz só mais alguma coisa. O quê? Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Tchau, Jesus, estou indo. Ele deixou Jesus, virou as costas para Jesus. Por quê? Porque ele estava disposto a negar a si mesmo, tudo que ele tinha. O que Jesus queria? Queria uma atitude de coração. Ok, tudo bem, mas mesmo assim eu te sigo. E às vezes nós estamos tendo dificuldade, presos com as coisas
do dia a dia do mundo e não estamos ligados a Jesus como deveria. Então, uma decisão de qualidade realmente, de verdade, é quando você se dá totalmente para Jesus. Totalmente. E eu tenho um exemplo que eu vou encerrar com esse exemplo aqui para você. Que eu gosto desse exemplo, porque esse exemplo ele nos leva a meditar naquilo que nós vamos fazer daqui a pouco, celebrar a Santa Ceia. Ele nos leva a entender claramente quem nós éramos e quem nós somos hoje. E o que você pode ser, se você não é. É o exemplo, lá no livro de Êxodo, a Bíblia fala que na lei mosaica, né, na lei do povo de Deus, na realidade tinham muitos tipos de escravidão antes, muitos tipos. Tinha aquele que era escravo porque era comprado com dinheiro, um tinha mais poder do que o outro, comprava e se tornava escravo, aquela pessoa ia ser escrava a vida toda. Tinha aqueles que se tornavam escravo porque os pais se endividavam e não conseguiam pagar as dívidas, e aí os credores iam lá e pegavam os filhos como escravo, a esposa como escravo. Tem até um exemplo na Bíblia daquela viúva, que ela estava na crise, né, porque o marido morreu, e os homens, os credores, o marido dela tinha dívida, e eles estavam vindo pegar os filhos como escravo, e o profeta chegou lá e ajudou a resolver, através de Deus, a situação, lembra disso? E se tornar escravos. Mas aqui na lei judaica, na lei, né, de Moisés, vamos falar assim, que Deus deu para Moisés e o povo de Deus, era diferente. O que Deus fez? Deus colocou uma regra, uma lei. Qual era a lei? Todo escravo, aquele que se tornou escravo por alguma razão, todo escravo, na lei de Moisés, quando ele fizesse 7 anos, ele tinha que ser livre, ia ser liberto, ia ser livre. Ele trabalhava 6 anos, no 7º ano, que era o ano sabático, aquele dono, né, senhor daquela pessoa, que tinha a posse daquela pessoa, pela lei, ia chegar com um papel lá e falar assim, ó, a partir de agora, de hoje, você está livre. Viva a sua vida, com a sua família, sua casa, vá viver feliz, vá viver bem. Essa era a lei. Todos os escravos tinham que ser livres depois de 7 anos. E é interessante isso. Vamos ler aqui, Êxodo capítulo 21, 5, porque tem um negócio maravilhoso que acontece aqui. E que isso acontece conosco, ou também aconteceu com cada um de nós. Olha o que diz. Êxodo capítulo 21, 5 e 6, diz assim: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo ao meu senhor, a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Diga comigo, servirá para sempre. Então, a história diz o quê? Que esse homem chegava nos 7 anos, e o seu senhor ia chegar lá com ele e falar assim, está aqui o documento que dá liberdade para você, diante das autoridades. E aquele servo, diante das autoridades, falava assim, não, eu não quero deixar de morar junto com o meu Senhor. Ele é um Senhor bom, Ele cuida de mim, Ele me ama, ama minha família, cuida da minha família, gosta de mim, eu tenho um relacionamento, uma amizade com Ele, então eu não quero ser livre, porque hoje eu decido servir esse meu Senhor por amor a vida toda. Uau! E a Bíblia fala que eles pegavam o senhor dele, levava ele na porta, pegava uma sovela. Sabe o que é sovela? Aquele negocinho que fura lugar de cinto, para colocar a fivela do cinto, ou de sapato, para colocar o cadastro, aquele buraquinho, que, né, pegava uma sovela, furava a orelha daquele servo, e a partir daquele dia, aonde ele passasse, todo mundo sabia, ele serve por amor. Ele serve por amor. O que isso tem a ver? Você sabe que
A Bíblia diz que Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que a Bíblia diz que nós éramos? Escravos. Escravos do mundo, escravo do pecado, escravo da carne, escravo de tudo que você pensar. Eu era, que luta para sair de um vício e não conseguia. Meu Deus, que desespero, que coisa! Quantas pessoas estão nessa luta para mudar de vida, não conseguem romper na vida, não conseguem crescer, nunca conseguem nada na vida, sabe, é uma vida totalmente presa. E aí Jesus vem e muda a minha história. Sabe por quê? Porque um dia eu falei: Jesus, eu vou te servir a minha vida toda, seja o Senhor da minha vida. E Jesus entrou no meu coração e mudou a minha história. Era isso que acontecia aqui, e é isso que Deus quer, que Jesus quer. Ele nos libertou do mal, Ele nos libertou das trevas, Ele nos libertou do pecado, Ele nos abençoou, Ele pagou o preço por cada um de nós. Esse vinho que você vai tomar aí, esse pão que você vai comer, simboliza o preço que foi pago por você e por mim, para que nós não sejamos condenados pelo mundo e pelo diabo. Quem nos libertou? Jesus. Quem é o nosso Senhor? É Jesus. E a Bíblia fala que todos nós que estamos aqui hoje, ainda não tínhamos nem nascido, nem tínhamos sido gerados no ventre da nossa mãe, mas Ele já decidiu nos amar antes de nós nascermos, para nós não sofrermos. Uau! Pensa nisso. O que esse Senhor merece? Ele merece a minha vida completa. Ele merece a minha gratidão, Ele merece a minha vida, sabe, animada, empolgada para servir Ele. Ele merece que eu seja leal, fiel a Ele até o fim, porque Ele pagou o preço pela minha vida. Você hoje tem realmente coragem de falar: Senhor, seja o Senhor da minha vida, toma conta de mim. Eu vou levar uma vida séria, eu vou levar uma vida de responsabilidade, eu vou ser um cristão fiel nessa igreja, nessa cidade, onde eu for, por onde eu andar, onde eu estiver, eu vou ser um seguidor fiel, e o Senhor vai ser o meu Deus, o Senhor vai ser o meu Senhor. Eu vou me prostrar diante de Jesus, não diante das circunstâncias, não diante do pecado. Quantos estão comigo aqui? É isso que Jesus espera de nós, amar e seguir, porque nós amamos. E vou dizer algo para você: Jesus não está te chamando para te chamar de servo, de escravo, não. Ele está te chamando para te chamar de amigo, de filho. Abba, Pai, meu paizinho, meu amigo, meu filho. Ele te fez filho. Você foi transformado para se tornar filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Agora, o que Deus espera de nós? Uma entrega total, uma entrega sem reservas, uma entrega onde realmente não vai ter espaço para outras coisas, para qualquer outra mentira ou engano. Jesus vai ser o Senhor da sua vida por inteiro, por completo, uma entrega total do nosso coração para Jesus. Quantos estão me entendendo aqui? Eu sei que você que está através da internet, nosso campus online, também está entendendo isso. Eu vou fazer uma oração por você daqui a pouco. Se entregar para Jesus, seu coração cheio de desejo de viver para Jesus, é isso que Ele quer. Olha, Romanos capítulo 12, 1 diz assim: portanto, irmãos, peço, olha as palavras de Paulo, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereçam a Deus, dê a Deus a sua vida, entregue
para Jesus a sua vida. Outro dia eu estava ouvindo um pregador, alguém falando alguma coisa rápido, eu ouvi rápido. Ele estava falando algo interessante que eu fiquei pensando. Ele estava falando assim: Jesus vai voltar. Quantos creem que Jesus vai voltar? Ele vai, porque a palavra de Deus não mente. Ele vai voltar. Jesus vai voltar, eu não sei o dia, não sei a hora, não compete a nós sabermos, não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui com 30 anos, mas eu sei de uma coisa, que Ele vai voltar, Ele pode voltar hoje à noite. Ele vai voltar. E Ele vai voltar para quê? Ele vai voltar para vir buscar a sua igreja, uma igreja pura, limpa, sem mácula. Ele vai voltar para levar a sua igreja. Vai ter o arrebatamento da sua igreja. Que coisa maravilhosa, estamos esperando por isso. Queremos. Oh, glória! Mas aquele homem falou assim: isso é lindo. Mas por que muitos que estão dentro da igreja vão ficar? Porque muitos não vão ser arrebatados como os outros. Com certeza, é porque não fizeram uma decisão de coração, entregando totalmente a sua vida para Jesus, completamente, uma vida dada a Deus, completamente, levar a sério a vida cristã. É porque as distrações vêm, e tem gente que pensa que está bem e não está, por causa das distrações. Se essas pessoas que Deus deu 30 anos, 40 anos, porque nós estamos nesse tempo aqui, sabe o quê? Deus está nos dando oportunidade para mudar de vida, para viver uma vida leal a Ele, fiel a Ele. Ele está nos arrumando, né? Ele está nos adornando como uma noiva, Ele está mudando a nossa vida, e Ele muda a vida de quem quer, quem deseja, quem ama Jesus, quem está realmente amando Jesus de coração, quem está leal a Deus, quem está fiel a Deus, por nada deixa Jesus. Ele está arrumando, Ele vai levar. Agora imagina aqueles que vão passar tantos anos sendo arrumados e não vão. E se eles não conseguiram a vida toda se arrumar, imagina em meio a uma tribulação. Como que vai ser? Sabe o que Jesus quer? Ele quer que eu e você possamos nos dar por completo para Ele. Deixar, sabe, de viver essa vida, às vezes está em cima do muro, de incertezas, de instabilidade, né? Não sei se realmente eu fiz uma decisão certa, não sei se Jesus existe, será, não sei. Deixa isso e fala: eu sou teu, totalmente teu, e vou viver para o Senhor. Seja o Senhor da minha vida. Eu te garanto que Ele vai cuidar de você.